Louvado é o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir uma palavra da parte de Deus. Amém. Quero louvar a Deus pela sua vida nessa noite, né? Saiu da sua casa, está conosco aqui, adorando ao Senhor. Daqui a pouco nós vamos ceiar nessa noite preciosa de Santa Ceia. Mas antes, querido, eu quero deixar aqui uma palavra para o nosso coração que Deus ministrou. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 3. Atos, capítulo de número 3. Aleluia. Enquanto nós estamos ali adorando, louvando, nós sentimos a presença do Pai, sentimos a presença do Senhor. Quem sentiu a presença do Pai aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Quando você adora, glorifica o nome dEle, Ele se revela, irmão, a nós de uma maneira poderosa. Atos capítulo de número 3, um texto bem conhecido, um texto conhecido nosso, mas o Senhor vai falar com você aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Atos capítulo de número 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10, que nos diz assim, irmão: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, ao qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Aleluia, glória a Deus, irmão. Que texto poderoso, que texto precioso para as nossas vidas nessa noite. Eu creio que você já deve ter ouvido uma mensagem, ou que você já deve ter meditado nessa passagem bem conhecida, mas o Senhor tem uma palavra para o nosso coração aqui nessa noite. Antes de entrarmos aqui, irmão, fecha os teus olhos, vamos ter mais um momento de oração. Espírito Santo, amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Jesus. Eu peço a Ti, meu Deus, nessa noite, que o Senhor venha me conduzir aqui nesse lugar. Que eu seja, meu Deus, um instrumento poderoso nas Tuas mãos, Senhor. Que a Tua igreja, Pai, seja edificada aqui nessa noite, Jesus. E que venhamos sair daqui desse lugar, ó Deus, diferente de como entramos aqui. Que a Tua glória venha nos encher, Pai, o Teu Espírito e o Teu poder, meu Deus. Para que possamos, Pai, continuar, ó Deus, esta caminhada na Tua presença, para que possamos glorificar o Teu nome, Senhor Deus, ali fora, Pai, ó Deus, pregando o Teu Evangelho, Senhor. Nós pedimos, Pai, a Tua ajuda, Senhor, a Tua graça e a Tua bondade para conosco nessa noite, no nome precioso de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. E quando eu estava, irmão, meditando nessa passagem aqui, que Deus chamou a minha atenção, o Senhor ministrou ao meu coração sobre maturidade, sobre crescimento espiritual, e é sobre isso que eu e você vamos tratar, vamos falar aqui nessa noite, sobre maturidade espiritual, sobre crescimento espiritual. Irmãos, quando nós falamos de maturidade, o interessante é que maturidade na esfera espiritual, na presença de Deus, no reino, não tem nada a ver com idade. Idade não significa maturidade.
Nós podemos ser pessoas que se convertemos há pouco tempo, mas já podemos ser pessoas maduras espirituais. Como podemos também, querido, ter já 30 anos, 40 anos de caminhada na presença de Deus e ser imaturos espirituais. Porque idade não significa maturidade. Idade não significa maturidade. Por isso que nós vemos às vezes, querido, muitas vezes, você vê jovens sendo usados poderosamente por Deus. Você vê jovens ousados, jovens que estão ali pregando a palavra com autoridade, com poder na presença de Deus. E às vezes pessoas de mais idade não têm tanta essa unção, essa glória sobre as suas vidas, porque maturidade espiritual não tem nada a ver com idade. Amém, meu irmão? Muitas pessoas hoje elas têm mais idade, elas têm muito tempo de caminhada, mas elas ainda continuam nos primeiros degraus. Quando vemos pessoas novas, querido, dando um bom testemunho, pregando a palavra, sendo pessoas usadas pelo Senhor. E é isso que Deus chamou a minha atenção ao meditar nessa passagem aqui. E o que essas pessoas, meu irmão, maduras espiritualmente elas têm? Com certeza, irmão, são pessoas decisivas. Pessoa que em um determinado momento das suas vidas, na caminhada, elas tomaram decisões. E essas decisões levou elas a serem pessoas disciplinadas. E são pessoas que têm uma disciplina. E por causa dessa disciplina, dessa obediência, essas pessoas se encontram hoje em um outro patamar de comunhão com Deus. Elas se encontram num outro patamar de intimidade com o Espírito Santo. Mas porque em um determinado momento elas tomaram decisões nas suas vidas. E são decisões que eu e você precisamos tomar, meu irmão, para amadurecer, para crescermos, para alcançarmos, meu irmão, essa disciplina diária, para que então venhamos a cada dia mais e mais servir a Deus com excelência nessa terra, enquanto nós estamos aqui. Então esse texto é precioso, porque fala conosco de uma maneira poderosa. Eu quero que você, querido, abra a sua Bíblia comigo ali, mas deixa marcado aqui em Atos capítulo 3. Abre comigo ali em 1 Coríntios no capítulo 9 e no versículo 24. 1 Coríntios capítulo de número 9 e o versículo 24. Olha o que está escrito ali. O texto diz assim para nós, versículo 24 ao versículo 27. 1 Coríntios: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Aleluia. Então o apóstolo Paulo deixa claro que ele estava numa corrida, e nessa corrida ele tinha um alvo, e eu e você, meu irmão, estamos numa corrida, amém? Eu e você estamos numa corrida, numa caminhada enquanto estamos aqui, e nós não estamos sem alvo, sem meta. Você tem um alvo, aleluia, e o seu alvo é Jesus Cristo, o seu alvo é o Senhor. O seu alvo é o que a palavra do Senhor diz em Romanos no capítulo 14 e no versículo 8: se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor, aleluia. Nós pertencemos a Cristo, nós temos um alvo, meu irmão, e é por isso que nós devemos ter uma disciplina, tomar uma decisão na nossa vida, para que você venhamos alcançar o alvo, o objetivo, aleluia. Tem alguém aqui que tem esse alvo na sua vida? Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, essas pessoas, elas têm uma disciplina, elas tomaram uma decisão. Essas pessoas amadureceram, e essas pessoas estão correndo porque elas possuem um alvo que é Jesus Cristo, que é servir ao Senhor, que é glorificar ao Senhor.
pregar a sua palavra. Aleluia. O irmão abaixar para nós ali o microfone aqui, eu acho que está dando microfonia, glória a Deus. Então, meu querido, eles tinham um alvo. Então vamos ali para Atos no capítulo 3. O texto começa dizendo assim para mim e para você: Pedro e João. Pedro e João subiam juntos ao templo. Quem era Pedro, meu irmão? Quem era João? Pedro e João subiam ao templo para a oração. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Pedro foi um homem que foi trabalhado poderosamente pelo Senhor. Nós vemos várias passagens onde ali Pedro, meu irmão, ele mostra o quão imaturo ele era, o quão ele precisava da ajuda do Senhor, da graça de Deus. A pessoa que apresentou Jesus Cristo para Pedro foi seu irmão André. E você lê no Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 42, olha o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 42. João, capítulo 1, versículo 42. O texto diz assim, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, quando Jesus olhou para Pedro pela primeira vez, Jesus disse para ele: Tu és Simão, filho de João, tu se chamarás Cefas, que quer dizer Pedro. Então aqui já dava uma mensagem para nós pregar, porque Jesus aqui está falando do passado, do presente e do futuro de Pedro. Tu és Simão, presente, filho de João, está apontando para o seu passado. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, está falando do futuro. Então, meu irmão, assim acontece comigo e com você. No presente, quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, nós temos o nosso presente e o nosso passado, mas Ele quer transformar você da mesma forma que Ele fez com Pedro. Tu serás chamado Pedro, e Pedro quer dizer o quê? Uma rocha, aleluia. Tu serás chamado Cefas, e Cefas é uma pedra, uma rocha, e é isso que Deus quer fazer de mim e de você, glória a Deus, uma rocha inabalável na sua presença. Ele quer transformar eu e você. Você que entrou aqui, eu não sei como é que está a sua vida, o seu passado, mas eu sei que o Jesus que operou na vida de Pedro, Ele está aqui para operar na sua vida, glória a Deus. Ele está aqui para transformar você numa rocha. Ele está transformar você numa pedra inabalável na sua presença, glória a Deus. Você crê nisso, meu irmão? Aleluia. Então Jesus disse para Pedro pela primeira vez: Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E Pedro é uma rocha, aleluia. A outra vez, Jesus disse para ele o seguinte: olha, eu vou fazer você pescador de homens. Porque Pedro era um pescador, mas Jesus ia transformar ele num pescador de pessoas, de homens. E é isso que Jesus faz conosco. Mas Pedro, nessa caminhada, meu irmão, ele mostra na palavra de Deus muitos erros, muitas falhas nesse processo de crescimento. Assim como eu e como você que está sentado aqui, ou como está ouvindo na sua casa através da live, nesse processo nós tropeçamos, nós caímos, nós temos dias maus, dias difíceis, mas a palavra, meu irmão, para mim e para você é: continue perseverando, glória a Deus, continue perseverando. Por quê, meu irmão? Porque o Senhor vai fazer de você uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas Ele conta com a sua perseverança, aleluia. E é o que aconteceu com este homem, Pedro, e também com João. Você vê que em um determinado momento, Pedro, ele era ousado, ele se metia, amém? Ele era ousado. Em determinado momento, Jesus perguntou para ele: que tu dizes que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou para ele o quê? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. Passando um momento depois, irmão, Jesus ali falando com seus discípulos,
elogiou a atitude de Pedro, aí Jesus diz assim para eles: mas importa que o Filho do Homem vá para Jerusalém para padecer, para morrer e dar a sua vida. Aí Pedro diz: não, calma aí, mestre, isso aí não. Tem piedade de ti, tem misericórdia de você, não faça isso. Aí Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, e sim das que são do homem. Então você percebe que num determinado momento Pedro aqui, positivo, no outro momento negativo. Num momento ele é elogiado, no outro momento ele é repreendido, porque ele estava sendo usado por Satanás. Mas é isso que acontece, irmão, nessa caminhada, nesse momento de crescimento espiritual. Então você vê também Pedro ali dizendo: olha, mestre, até a morte eu irei com você, até o fim eu irei com você. Daí Jesus disse o quê? Antes que o galo cante 3 vezes me negará. E você vê que Pedro depois, logo após, ele jura que não conhece Jesus Cristo e chora amargamente. Então você vê várias passagens, irmãos, na palavra, nos evangelhos, que nos mostram esse processo, esse crescimento na vida dos apóstolos. Da mesma forma nós lemos também na vida do apóstolo João. O apóstolo João era um homem que era o discípulo amado, era o apóstolo do amor. Mas você vê que em Lucas capítulo 9, versículo 54, a palavra do Senhor diz que Tiago e João, quando eles estavam passando por Samaria, os samaritanos não receberam a Jesus Cristo. O que Tiago e João falaram? Senhor, deixa nós pedir, deixa nós mandar que caia fogo do céu e consuma os samaritanos. Aí Jesus olhou para João e para Tiago e disse: olha, vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para aniquilar, para matar a alma dos homens, mas sim para salvá-las. Então você vê que João quanto Pedro, eles cometiam erros, eles tinham falhas, mas uma coisa eles possuíam: uma perseverança. Eles perseveravam, meu irmão. Aleluia. Eles continuavam. Então você vai se deparar com essas passagens nos evangelhos. E no capítulo de número 21 de João, quando Jesus morreu e Jesus ressuscitou, Jesus falou que eles seriam revestidos de poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles. Em João, no capítulo de número 21, João capítulo de número 21, Pedro, ele diz o quê? Eu vou pescar. E os outros discípulos disseram mesmo: nós vamos contigo. Então você conhece a história, quando Jesus se manifesta naquele mar, e então ele chama Pedro para perto de si, e tem um diálogo com Pedro, e ele diz: Pedro, tu me amas? Pedro disse: amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. E por 3 vezes Jesus perguntou para ele. E depois desse diálogo, desta conversa, as coisas parecem que mudaram, meu irmão. Você começa a ver que os discípulos, eles saem, eles vão para aquele lugar determinado que o Senhor havia dito, e ali eles começam a orar, eles começam a interceder, eles tomaram uma decisão nas suas vidas. E você vai ler em Atos no capítulo 2 que eles estavam reunidos no mesmo lugar, 120 pessoas, durante 10 dias em oração, quando o Espírito Santo é derramado sobre eles, e então eles são cheios do Espírito Santo, aleluia. Então, meu irmão, houve um processo de crescimento espiritual, um processo de amadurecimento espiritual, na vida de Pedro, na vida de João, na vida dos apóstolos. Houve um período, meu querido, e é isso que aconteceu. O Senhor agora transforma ele. Tu não és mais o Simão, agora tu é uma rocha, glória a Deus. Agora tu é um pescador de homens. Agora tu está preparado para pregar. Agora tu está preparado para falar. Chegou o momento agora, aleluia. Então, meu querido, você que está ouvindo aqui, eu não aguento mais, esse processo é doloroso, mas está chegando o teu momento, aleluia. Está chegando a hora de você pregar, está chegando a hora de Deus usar você poderosamente, glória a Deus, aleluia. Então o texto aqui diz para mim e para você: Pedro e João, eles subiam ao templo para a oração da hora nona, glória a Deus. E aqui que eu quero começar a aplicar essa palavra aos nossos corações e trazer evidências de maturidade. Então você vai ver essas evidências
e você tome para você evidências de maturidade. Qual é a primeira evidência que eu e você encontramos nesse versículo 1? A evidência da disciplina na oração. Essa é a primeira evidência que eu e você, irmãos, temos de ter. Pessoas maduras espiritualmente, essas pessoas elas têm uma disciplina na oração. Sabe quando nós oramos um dia e daí passa 3 sem orar? Isso não é maturidade espiritual. Maturidade espiritual, meu irmão, é você ser disciplinado, aleluia. É você ter uma disciplina na oração. Então os discípulos aqui na hora 9, eles subiam ao templo para orar. Eles subiam ao templo para a oração. E você percebe que havia já um hábito, havia um costume na vida dos discípulos aqui. Eles tinham um costume de orar. Como é que eu sei disso? A palavra do Senhor vai dizer em Atos, no capítulo de número 6, do versículo 1 ao 4, que surgiu ali uma contenda entre eles, por causa que as viúvas não estavam sendo amparadas. Então os apóstolos se reúnem e eles dizem o que? Olha, não convém que nós deixemos a oração e a palavra para dar atenção às viúvas. Então vamos aqui instituir diáconos para cuidar. Então eles fizeram o que? Instituíram diáconos, obreiros. Estevão até estava no meio deles para cuidar, para zelar, para tratar desses negócios. E o texto diz para mim e para você que eles priorizavam nas suas vidas o que? A oração e a palavra de Deus. Então a primeira evidência, meu irmão, que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa noite é: seja disciplinado na oração, aleluia. Seja disciplinado na sua vida de oração. Eles subiram para orar, aleluia. Eles subiram para a oração. E olha só o que esse texto ali está dizendo para mim e para você, que eles subiam. Não está dizendo subiam? Talvez você vai ler essa passagem, essa mesma situação acontecendo em outras passagens. Desceram, subiam, desceram a Jerusalém, subiam a tal lugar. Eu não conheço bem a geografia ali, mas eles subiam. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que quando você ora a Deus, você está subindo, aleluia. Quando você, irmão, vai lá para o teu quarto, na tua hora, no teu momento, no teu devocional, não sei qual é a hora, como é que é o teu hábito, mas querido, você está subindo, aleluia. Você está subindo. Quando você deixou a sua casa nessa tarde para estar aqui ouvindo essa palavra, para ceiar, você pode ter certeza que você está subindo, glória a Deus, subindo. E o Senhor quer eu e você nas alturas nele, aleluia. O Senhor quer eu e você nas alturas com Ele, adorando a Ele, louvando a Ele, bendizendo o nome dEle, em oração, em louvor, em adoração. Então, queridos, suba, amém? Suba nesses dias, quando você está na sua casa de pandemia, com notícias, vai lá orar, tenha disciplina na oração, suba a intimidade com Deus. Quem está me ouvindo aqui nessa noite, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Às vezes nós estamos envolvidos, sabe com o quê? Estamos envolvidos com coisas que nos fazem descer. Em vez de nós nos envolvermos com coisas que faz nós subirmos, nós estamos envolvidos com coisas que nos fazem descer. Identifique, meu irmão, aquilo que tem feito você descer e larga isso, deixa isso de lado e seja disciplinado naquilo que faz você subir, aquilo que faz você avançar, aquilo que faz você, sabe, estar mais perto de Jesus, mais perto do Senhor. Muitas coisas ao nosso redor estão puxando nós para descer. São coisas sorrateiras, são sofismas para afastar do Senhor. Às vezes até pessoas querem nos fazer descer. Identifique essas pessoas, sabe? Essas pessoas, esses convites. Fique com Jesus Cristo. Vá para o teu quarto, vai adorar a Deus, vai glorificar ao Senhor. Seja disciplinado na oração. Essa é a primeira evidência que eu quero chamar a sua atenção nessa noite aqui. Aleluia. Eu quero ser breve, irmão, porque nós vamos cear.
A primeira evidência, disciplina da oração, aleluia. Quem está me entendendo aqui nessa noite, glória a Deus. A segunda evidência de maturidade, meu irmão, a segunda evidência de maturidade está no versículo de número 4. Olha só o que está escrito no versículo 4, Atos capítulo 3. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Qual é a segunda evidência que eu destaco aqui? A segunda evidência é quando eles assumem a responsabilidade como representantes de Cristo. Eles aqui dizem: olhe para nós. O que Pedro está dizendo aqui? Eu sou o representante de Jesus na face da terra. Eu sou o embaixador de Cristo, do reino, nesse momento na face da terra. Essa é a segunda evidência, quando nós assumimos a responsabilidade. Quando nós assumimos a responsabilidade de representantes de Jesus Cristo, amém? Essa é a segunda evidência que eu destaco aqui. Por que, meu irmão? É uma evidência de maturidade. Porque enquanto somos meninos, nós não assumimos a responsabilidade. Havia um tempo na vida deles que eles não diziam: olhe para nós. Os apóstolos diziam o quê? Olhe para ele. Olhe para fulano, olhe para ciclano, olhe para Beltrano, mas não olhe para nós. Talvez você está aqui nessa noite e você diz: olha para o pastor, olhe para o obreiro, olhe para o missionário, olhe para aquela irmã que ora, olha para aquela profeta. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você que está na hora de olhar para você, porque você é o filho, você é o representante, aleluia, você é o embaixador. Esse olha para nós aqui não é no sentido, meu irmão, de que eu tenho o poder, eu opero o milagre. Não é nesse sentido, porque nós não operamos milagre e não temos o poder, mas é no sentido de representação de Jesus Cristo, amém? É na representação. Eles representam agora Cristo aqui. Cristo não está mais do lado deles ali em carne e osso. Cristo agora está ali pela fé, aleluia. Jesus, você não está vendo ele aqui nessa noite. Você sabe que ele está aqui por quê? Por causa da fé, aleluia. Por causa da fé, da convicção que você tem, você sabe, o Senhor está aqui nessa noite, nesse lugar. Então, meu irmão, assuma a responsabilidade. Olhe para nós, assuma a responsabilidade. É igual aquela passagem de Isaías no capítulo 6, quando Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem muita gente que diz: eis-me aqui, envia ele. Envia ela, mas não eu. Não, envia você. Envia você. Assuma a responsabilidade. Glória a Deus. Você é embaixador, você é filho e filha de Deus. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Glória a Deus, irmão. A única diferença entre nós, entre um e outro, é a fé. É porque uns creem e outros não creem. Mas essa é a única diferença, porque a obra já foi consumada. Glória a Deus. Jesus já ressuscitou, aleluia. Glória a Deus. Quem está comigo aqui nessa noite, assuma a responsabilidade. Olhe para nós. Eles assumem a responsabilidade. Quando ele olha para aquele coxo e diz: olha para nós, ele está dizendo assim: eu tenho fé, eu tenho as minhas convicções, eu tenho certeza, eu tenho a presença de Jesus, o Espírito Santo habitando dentro de mim. É isso que ele está dizendo para aquele coxo ali. Eu represento, ele está aqui agora através da minha vida. Olhe para nós. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios no capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Ele dizia para aqueles irmãos: olha para mim. Olha para mim. Por que olha para mim? Porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Tem um imitador de Cristo aqui nessa noite. Então olha para você, meu irmão. A pessoa chegou no teu trabalho lá: eu estou com uma dor de cabeça, eu estou mal, eu estou ruim, eu estou passando por isso. Chama ela e diz: deixa eu orar por você então.
Você não precisa ligar para o pastor, você não precisa ligar para a irmã da oração. Ora você, intercede você, olhe para nós. Eu sou um representante aqui. Isso é uma evidência de maturidade que eu destaco aqui nessa passagem. Olhe para nós, aleluia. Glória a Deus, meu irmão. A partir de hoje que as pessoas venham olhar para nós, aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Alguém pode dar um glória a Deus aqui nessa noite? Aleluia, aleluia. Eu sou pentecostal, viu? Eu sou pentecostal, eu gosto de glória, de aleluia, aleluia. Mas eu sei que essa máscara é ruim, né, irmãos? Irmãos, a terceira evidência de maturidade que eu destaco aqui está no versículo de número 6. Olha só o que está escrito ali no versículo de número 6. Atos capítulo de número 3 e o versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. A terceira evidência que eu vejo aqui, meu irmão, é que eles priorizavam Jesus Cristo. Pedro e João, eles puderam dizer: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, porque eles priorizavam a Jesus. Eles estavam cheios de Jesus, eles estavam tomados de Jesus, porque priorizavam a Jesus. Então a terceira evidência aqui de maturidade, meu irmão, é priorizando a Cristo. Priorize a Cristo na sua vida. Priorize Jesus na sua vida, meu irmão. Às vezes nós falamos da boca para fora, sabe? Mas será que verdadeiramente Jesus é o primeiro na nossa vida? Será que verdadeiramente Cristo tem o primeiro lugar na nossa vida? Na sua escala de valores, será que Jesus é o primeiro, irmão? Para refletir um pouco. Por isso que eu e você nós não temos o levanta e anda. Por quê? Porque Jesus não é prioridade na nossa vida, mas prioriza Cristo. Dê a Ele na sua vida o primeiro lugar. Quando você lê Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus diz assim para aquele povo: esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus conhece a verdadeira adoração. Jesus conhece os verdadeiros adoradores. Irmão, que Jesus seja prioridade na sua vida. Eles puderam dizer: olha, levanta e anda, o que eu tenho eu te dou, porque Jesus era o primeiro. Irmão, não pense você que para Jesus ser o primeiro na sua vida, você vai ter que deixar o seu trabalho, você vai ter que largar a faculdade, você vai ter que pegar, arrumar as suas coisas, ir para um campo e virar um monge. Você não precisa. Basta no seu trabalho, você trabalhe para a glória de Jesus. Estude para a glória de Jesus. Sabe, vai passear, passeie para a glória de Jesus. Quando você fizer tudo isso para a glória de Jesus, Jesus será o primeiro lugar na sua vida. É só você fazer isso. Faça para a glória dele, aleluia. Faça e trabalhe lá para a glória dele. As pessoas vão chegar a perguntar para você, então você vai poder dizer: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho Jesus na minha vida, glória a Deus. Eu tenho Jesus habitando dentro de mim. Você vai poder dizer: eu sou assim porque Jesus mora em mim. Porque um dia eu estava no lamaçal, mas eu fui salvo, eu fui abençoado, eu fui feito uma nova criatura. Mas que Ele seja prioridade na sua vida. Você vai ver que ali naquele momento, irmão, essa Porta Formosa era um lugar que muitos religiosos passavam para aquele lugar ali. Aquele coxo estava diariamente ali, e muitos passavam por ali. Imagina os fariseus passando, os religiosos, com aquelas indumentárias, ortodoxos, e eles passando por aquele coxo, com aquela pompa, com o nariz em pé: oh, eu sou santo, eu sou mestre. Eram homens que tinham o ouro e a prata, mas não tinham o levanta e anda, porque eram vazios de Jesus Cristo.
Mas Pedro e João não tinham a ouro e nem a prata, mas estavam cheios do Espírito Santo, cheios de Jesus Cristo. A igreja de Laodiceia em Apocalipse era uma igreja cheia de ouro e cheia de prata, mas Jesus estava batendo na porta de fora. Abre a porta, eis que estou batendo, abre. Jesus estava do lado de fora. Eles tinham o ouro e a prata, mas não tinham Jesus Cristo, porque não priorizavam a Jesus Cristo. Então, irmão, é tempo de eu e você priorizar a Cristo, aleluia. Priorize Jesus na sua vida, priorize Jesus no seu casamento, priorize Jesus ali com seus filhos, na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos. Priorize a Jesus e seja cheio dele, aleluia. Seja cheio da presença do Senhor Jesus, glória a Deus. O apóstolo Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, amém. O viver é Cristo e o morrer é lucro, em Filipenses 1:21. Que eu e você sejamos cheios de Jesus Cristo. Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Maravilhoso é o nome do Senhor. E eu quero falar aqui, meu querido, agora nesse momento, a última evidência que eu destaco aqui está no versículo 12 e o versículo 16, para nós orarmos. Olha ali, Atos capítulo 3, versículo 12 e o versículo 16. A palavra diz assim: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Versículo 16: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. A última evidência que eu destaco aqui, irmãos, que homens maduros espirituais na fé, eles não recebem glória de homem. Esses homens rendem e tributam a Cristo toda a glória, todo louvor e toda adoração. Glorifica Jesus, não toma glória para você. Não se exalte, não busque o reconhecimento, viu? Deixa que Deus faz isso, deixa que Deus está trabalhando por isso, aleluia. Toda glória seja a Jesus. Esses homens aqui, meu querido, eles não quiseram, eles disseram: por que vocês estão olhando para nós, como se nós tivéssemos o poder para operar esse milagre, como se nós tivéssemos aqui habilidade? Não. É a fé no nome de Jesus que fortaleceu ele. É a fé no nome de Jesus que a ele deu força e o colocou de pé. Então, irmão, não aceita a glória. Dê a glória a Jesus Cristo, aleluia. Dê a glória a ele. Quando você conversar com pessoas, que você conversa com pessoas, e essas pessoas, meu irmão, começarem a falar de uma maneira, elas falam de um jeito, que tentam se promover, se autopromover. Você já passou por isso? A pessoa fala de uma maneira, ela fala os testemunhos, as experiências, e ela fala de um jeito para se autopromover. Irmão, fica com o pé atrás. Pessoas maduras na fé, elas tributam a Jesus Cristo toda a glória, aleluia. Elas tributam somente a Jesus todo o louvor, é somente a Ele, e a mais ninguém seja a glória pelos séculos dos séculos, para toda a eternidade. O apóstolo Paulo diz: olha, eu sou o que sou pela graça de Deus, e a sua graça não foi vã para comigo. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eram homens que reconheciam a graça de Deus, eram homens que reconheciam o poder de Deus, a glória de Deus nas suas vidas. Que eu e você possamos ter essas evidências nas nossas vidas, amém?